Oi, irmãos. Tudo jóia? Tem jovem aqui? Então, se tem jovem aqui, dá um grito aí. Somos todos jovens. Vai ser demais. O tema é a força do hábito. Evangelho de João. Nós vamos adquirindo hábito, é ou não é? Eu tenho muitos hábitos. Quando eu mudei para Osasco em 1973, tinha 17 anos, minha mãe já tinha feito um ótimo trabalho comigo. Eu já tinha alguns valores, e quando é valor, você não abandona, porque quando é prioridade, as prioridades mudam, mas valor não muda. E aí eu fui jogar bola num time, só eu que não era ladrão. E aí, 17 anos, a gente tem tanta sabedoria. Eu gostava de jogar no meio deles, porque eu gostava de arrumar uma briga. Então, treinando artes marciais, jogando num time que só tem ladrão, era muito divertido. Eu falava, vou arrumar uma briga. Eles falavam, pode arrumar que a gente garante. A gente tinha uma sacola de roupa e uma sacola de arma. Hoje parece ser muito engraçado, mas eu poderia ter morrido. Às vezes eu ia para casa, e quando eu chegava em casa, vinha aquele sentimento. Na segunda-feira eu encontrava o pessoal no ponto de ônibus e a turma falava, você acabou de sair, mataram fulano. Ou às vezes eu chegava no campo e a pessoa dizia, olha, rapaz, agora mesmo deu um tiro de calibre 12, espalhou chumbo para todo lado e atingiu 4 pessoas. Eu não vi nada, porque um dia Jesus ia me alcançar. Com 43 anos, o Denis, que fez a ceia aqui, estudou a Bíblia comigo. E eu vendo ele pregando aqui, eu fiz as contas, ele era um menino com aproximadamente 7 meses de cristão. Eu com 43 anos, estudando a Bíblia com ele, e aí eu fui vendo, eu lembro a gente fazendo trevas, eu falando, eu vendo minha vida, porque quanto mais tempo você fica no mundo, mais pecado você tem. Eu lembro com 35 anos de idade, eu falei, eu vou abandonar esse time, não vou jogar mais com eles. E aí me indicaram um time que só tinha gente boa. E aí eu fui lá jogar com aquele pessoal, eu falei, nunca mais eu volto com esse time. Eu ainda não tinha me tornado cristão, estava com 35 anos, fui alcançado com 43. E aí eu cheguei lá naquele time, e aí eu falei, bom, eu vou levar equivalente a R$10 para pagar alguma coisa no bar, cada um paga um pouquinho e a conta não fica pesada. Então eu coloquei R$10 na carteira e fui para o jogo. E aí quando acabou o jogo, no time que só tinha gente boa, roubaram a minha carteira. Eu fiquei tão indignado que eu falei, como? Eu joguei a vida inteira no meio de ladrão, nunca fui roubado. Aí eu venho aqui, no meio de você, tudo trabalhador, e aí eu esculhambei o pessoal. Como é difícil a gente mudar, não? Aí no outro domingo, lá estava eu no meio dos malandros de novo. Você já teve dificuldade para mudar alguma coisa na sua vida? Eu trabalhava na USP, Universidade de São Paulo, e lá o meu salário era muito pequeno. Então, para melhorar o salário, eu comprei uma perua Kombi, eu levava 10 funcionários para a empresa e eles me pagavam por mês. E aí eu comecei a dar aula de artes marciais na USP para aumentar meu salário. Depois eu comecei a dar aula de dança para aumentar meu salário. Mas eu passava o tempo todo reclamando do meu salário e fiquei 7 anos reclamando e não procurava outro emprego. Porque o meu emprego, uma das minhas funções era ler todos os jornais. E toda semana eu tinha que fazer um serviço externo no centro de São Paulo. Toda semana eu ia no cinema, à tarde, chegava no final do expediente, eu tinha um chefe, que era um delegado aposentado, ele dormia na cadeira e eu fiz uma cama de diário oficial, aquele jornalzinho pequenininho, e aí eu vivia reclamando do meu salário, mas eu pensava, se eu sair daqui eu vou ter que trabalhar. E aí eu vivia reclamando, e reclamava, e não fazia nada para mudar aquilo.
Você teve em algum círculo de amigos que você está naquela roda, você olha para a galera, você fala, gente, com esse povo aqui eu não vou chegar a lugar nenhum. Você já teve essa sensação, não? Né? Você chega para um e fala, você está bem? Ele fala, tem alguém bem aqui? Aí você encosta no outro, ele fala, aí, tá ruim. E vai ficar pior, cara. E aí você começa a conviver com gente assim, você fala, caramba, até o seu bom dia muda, né? Você já nem fala mais bom dia, você só faz assim. Para os colegas. Você já viu com algum hábito em sua vida que você gostaria de mudar, mas você não se sente capaz para fazê-lo? Por exemplo, lá em casa, a minha esposa e a minha filha chamam o meu escritório de chiqueirinho. Eu confesso que às vezes eu fico triste, mas às vezes eu olho para o lugar, toda vez que vai uma visita, ela já tranca a porta do meu escritório. Ela não leva ninguém lá. Mas no meio daquela bagunça, eu acho tudo que eu preciso. Se ninguém mexer, eu acho tudo. Mas realmente eu preciso mudar nessa área, eu preciso ser mais organizado. Mas você já parou para pensar as coisas que você precisa mudar? Às vezes você se inscreve na academia, paga um mês e não vai nem um dia, e fica falando, eu preciso emagrecer. Mas se você não muda, as coisas não vão acontecer. Então todos nós temos resistência para a mudança? Sim ou não? A gente tem... É muito difícil para nós querer mudar. A gente tem uma tendência, eu particularmente gosto muito de ir procrastinando. Vou empurrando com a barriga. Às vezes o cliente pede para mim um tema novo, e eu vou deixando. Aí para dar a conclusão final, já teve casos que a minha palestra era 8 horas da manhã, numa cidade quase no Rio de Janeiro, e eu sentei no computador 10 horas da noite, terminei 6 horas da manhã, sentei no carro e sem dormir eu fui lá e dei a palestra, porque eu fui procrastinando, fui adiando o que eu tinha que fazer, e aí no último instante eu passei a noite inteira montando a minha apresentação, para no outro dia estar lá no cliente com uma cara de sono, e fiz o meu trabalho, porque eu tenho esse defeito de ficar adiando as coisas que eu preciso fazer. Mas você já está fazendo uma leitura? Quais as coisas que você tem adiado, que você sabe que você precisa mudar? A gente tem uma tendência de ir se acomodando. Por exemplo, você já parou para observar que, por exemplo, tem alguns irmãos que sempre sentam desse lado? Né? Tem alguns que até falam, se sentar no meu lugar. E a mudança ela traz desconforto, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé? Aê, muito bem. Quem está desse lado, passa para cá. E quem está para cá, passa para lá. E vamos mudar de lugar. Rapaz, que confusão, hein? Que transtorno! E aí, Marcelão? Acha um outro lugar e pegar o seu. Tem gente que estava sentado e ficou de pé.
Uau! Dá só uma olhada onde era o seu lugar, que saudade, hein? Tomar o seu lugar. É isso aí. A mudança, ela requer um esforço. A mudança traz desconforto. Mas se nós não estivermos mudando, nós estamos ficando para trás. Então vamos ler João, no capítulo 5, os primeiros 9 versículos. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betzata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Então, por favor, curve sua cabeça e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Passamos uma semana, estivemos em tantos lugares, vivemos tantas situações, passamos por tantas provas, lutas, também momentos felizes, e estamos aqui, iniciando mais uma semana da melhor maneira, que é louvando o Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai, tendo um convívio espiritual e poder voltar para casa diferente de como nós chegamos aqui. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está aqui, que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa entender com toda largura e toda profundidade a palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, no versículo 1, aqui fala que, depois do que aconteceu no capítulo 4, Jesus chegou no tanque e encontrou com aquele homem. E o que aconteceu no capítulo 4? Como que era a vida de Jesus? Bom, no capítulo 1, no versículo 1, fala que Jesus teve que encurtar o caminho. Ele não queria passar, talvez os judeus não gostavam de passar pelo caminho do samaritano, mas Jesus, para não ter problema com o primo dele, o João Batista, ele acabou optando por um caminho mais curto, e nessa trajetória ele encontrou uma mulher samaritana, e aí ele falou da vida dela, e ela não conhecia, e ela ficou tão impactada com a maneira como ele falou da vida dela, que ela foi a primeira mulher evangelista da Bíblia, porque ela saiu gritando: vejam, vejam, aqui está. E aí muitas pessoas creram por causa disso. Jesus tinha uma vida muito intensa, e aí depois diz que ele chegou até Jerusalém, ele subiu até Jerusalém, porque Jerusalém está a 750 metros acima do nível do mar, e ele chegou nesse local, e ele ainda teve, depois de 2 dias, força para estar com o homem no tanque de Betzata. Olha como era a vida de Jesus, e compara com a nossa, né? Previsível, sempre é a mesma coisa. Tem gente que é tão repetitivo que ele fala de férias, aí você fala assim: e aí, como é que foi as férias? E ele fala: eu viajei para o mesmo lugar, cara. Eu sempre vou para o mesmo lugar, sabe? O cara da barraquinha até já sabe. Sabe aquela vida previsível, né? Jesus não era assim. Jesus tinha uma vida incrível, fantástica. O tanque de Betesda significa Casa das Oliveiras. E ali Jesus fez algo extraordinário. Mas a gente vive uma vida bem confortável. Eu tive na África, passei recentemente uma semana lá dando palestras, e
Bom, 52% da população na África está desempregada. Eu perguntei para uma menina, quantos irmãos você tem? Ela falou, eu tenho 14. Falei, estão todos vivos? Ela falou, morreu 8, porque a mortalidade aqui é muito alta. A gente pode até morrer se de repente a gente não ferver a água que a gente bebe. Nós temos muito mais do que nós precisamos aqui, mas algumas pessoas às vezes nem vivem, acabam sobrevivendo, porque perde o entusiasmo do começo e deixa de buscar essa luta que é mudar as coisas que a gente precisa mudar. É impressionante, poucas casas que eu tive visitando têm a oportunidade de um chuveiro elétrico, a maioria toma banho de canequinha. Eu mesmo não estava vendo a hora de chegar em casa e poder tomar um banho, um chuveiro, e eu pensei, nossa, aqui eu tenho muito mais do que eu preciso ter para viver uma vida animada, além de que Deus permitiu que eu chegasse aos 64 anos, sem dor nenhuma. Num país como o nosso, eu podia estar lá, mas me trouxeram para cá. Lá atrás, a minha família, hoje eu estou aqui, o Marcelo, está todo mundo aqui, não é? A negrada, é nós. Que bom que nós estamos aqui, né, irmão? Aí a galera mais escurinha. E aí, você está animado por causa disso? Né? Temos tudo que nós precisamos. Um homem que está há 38 anos no mesmo lugar, será que ele está acomodado? 38 anos sem se mexer. Para mudar de vida, tem que ter um esforço. Obrigado. Tem que ter um esforço para mudar de vida. 38 anos esperando por alguém que ia fazer algo por ele. Assim a vida não muda. Se eu estou insatisfeito, eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Não adianta eu ficar me queixando. Porque se eu fico reclamando, ao invés de fazer alguma coisa, reclamar só vai criar uma energia ruim ao meu redor. Se eu estou insatisfeito com a minha vida, eu devo mudar de vida, mudar de profissão, de bairro, daquilo que me atrapalha. Eu preciso fazer alguma coisa. Alguns passam a vida toda esperando algo acontecer. O que aconteceu de concreto? É que a vida passou, e a vida passa rápido. Parece que foi ontem que eu fiz 18 anos. Passa muito rápido. E as notícias que chegam para a minha geração cada um que eu encontro da minha época, você lembra do fulano? Morreu. Sabe aquele pessoal? Sim, eu lembro. Morreram tudo. Na verdade, só estou eu e você, daquela turma. Eu falei, rapaz. E alguns a vida vai passando e ele continua sem se mexer. E aí a gente vai adquirindo hábitos na nossa vida. Tem uma família tradicional que na terceira geração, a receita da família é o seguinte: vai fazer um peixe, pega a caçarola, põe o peixe dentro da caçarola e corta a cabeça e o rabo. Aí a terceira geração, uma jovem falou, mas por que tem que cortar a cabeça e o rabo? E aí ligou para a mãe, mãe, estou aqui preparando aquela receita da avó, e aqui na receita está falando que tem que cortar a cabeça e o rabo, por que tem que cortar? E a mãe falou, não sei, isso já vem da sua avó, liga para ela. Ela ligou para a avó, avó, por que tem que cortar a cabeça e o rabo? E a avó falou, bom, eu cortava porque a minha caçarola, ela não cabia o peixe. E aí eu cortava. A minha mãe, ela tinha convicção. Manga com leite, mata. Até um dia que eu fui levar ela no médico, na volta do médico, a gente passou no Rei das Batidas, na entrada da USP. Parei o carro, minha mãe ficou dentro do carro, eu fui lá e falei pro cara, ô gente boa, faz aí um suco de manga com leite condensado e gelo que está calor que eu vou dar para minha mãe, capricha. E ele caprichou na manga, ficou aquele suco bem grosso, e aí o canudinho, a minha mãe que está aquele calorzão lá,
E aí ela bebeu o suco todo, eu saí com o carro. Depois de uma meia hora eu falei, e aí mãe? Falou, nossa, mas você não vai falar que suco que é esse? Que delícia, eu quero fazer em casa igual. Eu falei, então mãe, é gelo, leite e manga. Ai, manga, ai, tô passando mal. Falei, caramba, só tá passando mal, mas já foi meia hora. No psicológico dela, leite com manga. Como é difícil, não? A gente abandonar alguns hábitos. E aí a gente vai herdando hábitos e aquilo vira uma rotina. E lá está o homem, 38 anos, esperando alguém fazer alguma coisa por eles. Outros não mudam porque tem medo de mudança. Não tenta nada. Já viu gente assim, não? Não tem história. Ela está com 60 anos, você fala, e aí? Cara, eu fiquei ali, naquele empreguinho meu, naquela minha vidinha, eu não tentei nada. Que triste, né? Chegar na terceira idade, você não ter uma história de vitória e nem de derrota, porque você ficou com medo de se expor. E aí o tempo passou e você não sentiu o sabor, nem de vitórias, nem de derrota. Não tem história. Tem que ter história, tem que tentar alguma coisa, tem que mudar, tem que fazer diferente. Eu gosto. Einstein, ele diz assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Se eu estou insatisfeito com a minha vida, eu preciso abandonar o que eu fiz até aqui e adotar novas ideias. Senão as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu preciso quebrar a resistência que temos para as mudanças. E tem gente que é resistente. Tem gente que fala assim, eu casei com você, e você sabia que eu não mudo. Caramba, o cara está engessado. É o resistente. Ele não muda. Agora, o resiliente não. O resiliente, ele é coloidal. Ele é flexível, ele não impõe resistência. O resiliente é como um pote de mel, você enfia a mão dentro e você não encontra nenhuma resistência, porque ele vai se moldando às circunstâncias do momento. E aí, você se identifica mais com quem? Com o resistente ou com o resiliente? A pessoa do texto bíblico de hoje tem um problema de paralisia física. Mas ele podia decidir falar, pedir, mas ele optou por cruzar os braços. Não fazer nada. E a vida continua passando. E tem alguns que se lamentam porque o pneu furou, porque o namoro acabou, porque eu não consigo namorar, porque eu estou desempregado. Mas quantos milhões de pessoas estão na mesma situação que você? Isso não acontece só com você. Isso acontece com todo mundo o tempo todo. E assim é a vida. O que torna a vida fantástica, extraordinária, é que eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu sair daqui. Portanto, hoje, aqui e agora, é o momento mais feliz da minha vida. Porque pode ser meu último instante. Eu não tenho controle sobre isso. E como a gente tem vivido, o que é que tem saído da nossa boca, vai fazer toda a diferença na nossa vida. O mundo, ele não conspira contra você. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos momentos de alegria, porque é isso que torna a nossa vida extraordinária. E eu quero encorajar você. Jesus vai então conversar com o rapaz, 38 anos. E é interessante que ele chega para o rapaz e ele fala, e aí, mano? Tá ruim o negócio aí, hein? Porque a Bíblia não fala os detalhes, né? Mas eu fico imaginando a conversa, e o cara... 38 anos no mesmo lugar, Jesus falou para ele, você quer ficar curado? O que você espera de uma pessoa que está 38 anos no mesmo lugar, quando alguém fala para você assim, você quer ficar curado? Eu dizia para ela, sim! Só isso que eu ia falar. Mas ele começou com mimimi. Ah, Senhor, só tem que ver, cada vez que a água mexe, sabe? Então alguém na minha frente, eu queria tanto ficar curado. Mimimi,
Você conhece alguém? Não olha para o lado. Não olha para o lado. Você conhece alguém? Cheio de mimimi? O perigo da força do hábito de se viver como vítima. Ah, Senhor, queria tanto. Você está com Jesus, cara. Você está com Jesus não tem derrota, cara. Não é, com Jesus, se não der para ir para frente, você dá meia volta e avança. Você está com Jesus, cara. Não é, gente? Ninguém me ajuda, sempre tem alguém que pula na minha frente. Para de mimimi, rapaz. Acho que Jesus deve ter falado para ele, mas que cara cheio de mimimi, né? Para com isso. Não forme filha com os pobres de espírito, não anda com mimimi. Muda. Conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido, conversa com as pessoas, o que eu preciso mudar? Jesus tira o homem do mimimi, tira ele daquele lugar que a sociedade colocou, tira ele daquela condição e traz ele para o centro, e fala, agora, cara, pega a tua maca, levanta, e vem com nós, cara. Vamos lá, meu irmão, acho que deve ter feito assim, vai tranquila, acorda para a vida, rapaz. Acabou o mimimi. Você agora é responsável por desencadear algumas coisas na sua vida. Levanta daí, pega a tua maca, vai. Você já viu gente que você tem que falar assim? Ah, eu não consigo emprego. Acorda cedo, irmão. Sai todo dia, cara. Bate de porta em porta. Ah, mas tá tão difícil. Para de mimimi, rapaz. Olha quem está com você. Jesus, a vida é cruel com aqueles que cruzam os braços. Ah, eu não tenho condição de andar. Você não tem condição de andar? Se arrasta. Eu quando coloquei o gesso na perna pela segunda vez, que eu peguei aquelas muletas canadenses, eu falei, meu Deus do céu. Primeira vez que eu tentei descer a escada em casa com as muletas, não deu. Aí eu pensei, caramba, 40 dias com essa muleta me arrastando, fora a fisioterapia. Mas aí um dia eu tentei de novo, e aí quando eu vi, eu estava até fazendo supermercado de muleta. Mas tem gente que já se acomoda. Ah, estou de muleta, me ajuda na escada. Está tão difícil. Irmãos, a vida passa muito rápido, para de mimimi. Porque quando a gente menos espera, a vida passou. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Jesus ainda hoje continua perguntando, o que você quer fazer da sua vida? Não fique no lugar que você está, se você está insatisfeito. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Pare de se esconder, de ficar à margem, de ficar criticando, se lamentando. Nós somos um movimento cristão. Isso significa que nós não estamos parados nunca. Uma hora a gente junta, outra hora a gente espalha, e assim a gente vai, porque nós somos um movimento cristão. Vamos parar de tititi. Mudança faz parte da nossa vida, vai ter que mudar o caminho, vai ter que se adaptar às novas realidades. Isso é extraordinário e evita Alzheimer. Não fique no lugar, não permita que os dias passem e você olha para trás e diga, fui um insano, porque a gente pode, em algum momento, ter um comportamento insano, faz parte da nossa vida. Você quer mudar? Eu quero mudar. Então, se você quer mudar, então levanta e anda.
Não se submeta a nenhum tipo de paralisia. Quer mudar? Levanta, anda e faz alguma coisa que Deus faz o resto. Então eu quero dar algumas dicas para você. Você já pensou quantas mudanças podem acontecer em sua vida se você começar a se mexer? Se parar de se considerar uma vítima e começar a assumir mais responsabilidade pela tua vida? Como sua esposa se sentiria se você assumir a responsabilidade de chamar seus filhos para vocês conversarem sobre Deus? Que diferença os seus filhos sentirão se você se engajar em conversar com eles sobre como é que está sendo na escola? Como é que está sendo as suas amizades? Eu lembro da minha filha pequenininha, eu falava, filha, como foi na escolinha hoje? E ela falava, foi legal. O que você aprendeu lá? E ela falava, coisas. E aí eu, de tanto insistir, hoje a gente consegue ter um diálogo. Eu falo, como é que foi? O que você aprendeu? E aí a gente fica trocando uma ideia. Às vezes ela até exagera no tempo. E aí, você tem conversado com a sua filha, com o seu filho, ou você chega em casa e pega o celular ou vai para o Netflix. Esse Netflix eu vou te contar, essa série, eu não sei se isso é de Deus, viu, gente? Porque você está ali assistindo, daqui a pouco já emenda com a segunda, com o terceiro, e aí quando você pensa que acabou, ele fala, agora vai vir a 2. E aí você já vê, já deu a hora do almoço, e aí jantou, e está na hora de dormir, e você ficou ali no Netflix e não deu atenção para ninguém. Como será que sua vida profissional vai ficar se você decidir mudar algumas coisas lá? Como é que vai ficar? Então eu quero sugerir que você responda as seguintes perguntas. Se você é casado, será que você teria coragem de conversar com o seu cônjuge a respeito dessas coisas que você ouviu aqui hoje? Querida, o que você vê em mim que eu preciso mudar? Amor, o que tem sido mais difícil no nosso casamento? Você teria coragem de conversar com ela sobre isso? Filhos, será que vocês poderiam conversar a respeito dessas coisas com seus pais? Pai, o que você vê em mim? Pai, o que te chamou mais atenção no que foi falado? Solteiro, que tal procurar um colega e falar sobre mudança? Só depende de nós, está nas nossas mãos. Tem alguma área na sua vida em que você gostaria de obter resultados diferentes? Escolha uma, no máximo 2, que você gostaria que fosse diferente. Descreva os resultados que você gostaria de obter com essas mudanças. Continuar a fazer as mesmas coisas nessa área da sua vida vão te levar aos resultados que você gostaria de obter? Caso não, de que formas você poderia mudar? Como vem tentando realizar as tarefas associadas a essa área da sua vida que você sabe que você precisa mudar? Caso não, de que formas você poderia mudar? Como vem tentando realizar as tarefas associadas a essa área de que você precisa mudar na sua vida? Você ousaria se arriscar a tentar fazer essas novas coisas por uma semana, ou por um mês, ou talvez num semestre, e ter um 2020 com muitas mudanças? O convite cristão para você que está nos visitando é um convite de recomeço, é um convite de mudança. Minha vida mudou, a vida do Denis, que fez a ceia aqui, foi transformada, e nós dois éramos 2 tranqueira, e é interessante que Deus colocou no meu caminho um tranqueira para me ajudar a deixar de ser tranqueira. E eu me identifiquei tanto com ele, mesmo ele sem ele nem falar para mim, hoje que eu vejo nas pregações dele, que tranqueira que esse irmão foi. Então o convite do cristão não é um dedo na cara depois de um erro, e sim, o convite cristão é uma mão estendida para levantar aquele que está no chão. Porque algo novo, a mensagem do Evangelho, chegou até você. É uma mensagem bonita, incrível, que pode
transformar completamente a sua vida. Então, vamos terminar com uma oração. Pai, muito obrigado por poder estar aqui com meus irmãos, com a minha família, ter a liberdade de poder expressar o que está no meu coração. E Deus, eu oro para que o Senhor possa colocar no coração de cada um o desejo de buscar mudar, e que a gente possa ser esse movimento resiliente do Evangelho de Cristo, para a glória e honra dele. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém.